representante do filme O Filho Pródigo, direção de Felipe Arrojo para Rocha de São Paulo. Por favor. Em meio à grave crise financeira, a família acorda com a notícia de fora encontrado morto o filho caçula, desaparecido há 9 anos. É esse o enredo do filme. Alô, boa noite a todos. Esse é o primeiro filme das nossas vidas, é o primeiro festival das nossas vidas também. Vocês devem imaginar o nervosismo que isso implica em nós três aqui. Primeiro agradecer a organização do festival por ter dado a oportunidade de passar o filme aqui. É a estreia do filme, como eu disse, é um prazer estrear no maior festival de um estado que tanto tem contribuído para o cinema brasileiro. Então acho que é isso, vai agradecer a todos vocês, espero que o filme consiga provocar alguma reação, para bem ou para mal. Se vocês quiserem comentar com a gente alguma coisa, estarei lá fora depois. Enfim, muito obrigado, é isso aí. Agora é a vez dos representantes do filme Linguagem, com direção de Luiz Rosenberg Filho, documentário do Rio de Janeiro. Por favor. É uma reflexão sobre a linguagem cinematográfica. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao festival, ao Rodrigo Fonseca por ter selecionado o filme do Rosenberg. Quem não conhece é um cineasta que foi muito censurado no passado e hoje esse filme é um filme de 50, que foi surgido deles. É um cinema de invenção, um cinema plural, que esse filme resume em 2 palavras: é a vida e a morte. E entre essas duas palavras está a linguagem cinematográfica. A reflexão dele espero que gostem e boa sessão. A gente convida para ver a Paulo, o CinePR, que está completando 18 anos, é a 18ª edição, e a gente convida agora os representantes mais positivos de Pernambuco. No tiro do bacamarte explode a cultura pernambucana. É um documentário, direção de Chico Ramos, por favor. O documentário é um registro cultural e histórico através do depoimento bem esclarecedor e informativo do senhor José Euclides Paiva, um experiente comandante bacamarteiro, que nos apresenta alguns integrantes do seu grupo e contando curiosas histórias e narrando também, através de imagens, a origem, a essência e a filosofia dos bacamarteiros. Por favor. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Esse festival com essa dimensão gigantesca. O filme No Tiro do Bacamarte, Explode a Cultura Pernambucana, é um registro cultural do movimento cultural em si, que temos nosso comandante Zezinho José Euclides de Paiva, que ele, através de alguns depoimentos bem esclarecedores, ele nos narra a origem dos bacamarteiros, a sua essência, a ligação dos bacamarteiros em si, que são homens e mulheres simples, com a religião e com a cultura, com a cumplicidade, que eu presenciei aquela coisa da cultura sendo passada de pai para filho, né? Isso me encantou e eu senti realmente a necessidade de fazer esse registro. Né? E dou a palavra agora para o nosso amigo José Euclides Paiva. Sonhar, querer de todos, realizar poucos.
Me sinto realizado de ver a cultura popular no Teatro Moderno Guaraná. Eu sou da época que cinema só era cinema se fosse internacional. Cinema nacional, ninguém ia assistir. Mesmo assistindo um cinema de fora, mesmo vendo a legenda, não entendendo mais a palavra. E a gente que faz cultura regional sendo muito honrado. Eu vejo passar na tela diante de pessoas críticas do cinema brasileiro e internacional para aplaudir os nordestinos que são agricultura. Estamos abertos de receber o mundo para o nosso país. E é preciso que a gente mostre o qualidade, o profissionalismo e a força do amadorismo para relatar na tela do cinema. Muito obrigado. Nós convidamos agora ao palco os representantes do filme No Movimento da Fé, que é um documentário do Pará, com direção de Fernando Sekitovic e Thiago Pelais. Por favor. Segundo domingo de outubro, a procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré reúne mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém do Pará. Entre milhares de voluntários estão 3 homens, um guarda de Nazaré, um soldado do Exército e um integrante da Cruz Vermelha. É por aí que caminha, por favor. Boa noite, Recife. Eu sou Fernando, sou Thiago, venho de Belém, para mostrar o documentário do Movimento da Fé. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com o filme no CCPE, esse festival tão bonito, esse público maravilhoso. E a gente quer agradecer e trazer um pouco dessa. Acho que o mais interessante do cinema é poder levar para outros lugares uma coisa que acontece só num lugar. E isso que a gente está tentando trazer um pouco dessa demonstração de fé do Círio de Nazaré, de todo mundo que está envolvido nisso, trazer aqui. Muito obrigado. Convidamos agora os representantes do filme Notícias da Rainha. É um documentário do Paraná com direção de Ana Johan, por favor. Uma rainha esquecida no tempo, uma filha que tenta de 10 em 10 anos resgatar a história da mãe. Um lugar onde existe história, existem lampejos e fragmentos de memórias. Documentário sobre a rainha da era do rádio. Boa noite, eu queria agradecer, O filme é sempre um sonho invisível, é muita etapa da gente chegar a realizar e depois, exibir, então estou feliz com a seleção. Gostaria de agradecer ao festival também, agradecer a equipe, que infelizmente não está aqui, mas está de presente em alma. E é isso. Para mim, o cinema é experiência e gostaria que vocês estivessem hoje com todos os filmes uma boa experiência. Vamos então dar início à nossa mostra competitiva e lembrando para vocês que depois da exibição dos curtas-metragens teremos um breve intervalo e na volta faremos a avant-première do longa-metragem ao concurso O Grande Hotel Budapeste, direção de Wes Anderson. Esse foi também o filme que abriu o Festival de Berlim de 2014. Então temos um bom motivo para nos encontrarmos já, logo depois da exibição dos curtas. Até já. Hoje é uma realização muito grande para nós nordestinos ver na tela do cinema moderno essa cultura que era vista de forma pejorativa. Apesar de ser uma cultura antiga de mais de 100 anos, ela saiu da zona rural para aqui e alguém comprou a ideia e graças a Deus estamos vendo a nossa cultura popular na tela do cinema brasileiro.
CNPE. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. A presença dos jornalistas. Como eu falei na primeira parte do debate, aqui a gente tenta fazer uma coisa realmente informal. Por favor, quebrem os protocolos que são feitos para serem quebrados, afinal de contas. E eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, falarem do projeto de vocês, enfim, depois a gente passa a pergunta para os jornalistas, por favor. Podem ficar à vontade. São 3 microfones. Tem um aqui, mais um para vocês. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Eu sou Fernando Sektovic, sou de Belém do Pará, realizador. Esse é meu 4º filme no CNPE. O último foi em 2011, que foi Matinta. E o documentário No Movimento da Fé, que é o que a gente veio apresentar aqui, é sempre difícil a gente estar realizando o projeto, especialmente no Pará, uma total ausência de política pública, cultural, para uma produção constante. E eu estava no momento finalizando o DVD desse último filme e estava querendo muito fazer um projeto e não tinha edital, não tinha dinheiro, nada. E eu estava no Festival do Rio e tinha assistido um documentário muito interessante sobre a Primavera Árabe, feito como até o Merten falou, a questão da qualidade nem era mais importante, mas o tema. E voltei para Belém com muita vontade de filmar, e eu tinha conhecido esses personagens, por incrível que pareça, numa campanha publicitária, num comercial que era sobre o Círio, e eu achava que o Círio, eu sou de Belém, sempre são os mesmos temas. O Círio é uma procissão religiosa, mas que é o grande evento cultural do Pará, onde se reúne mais gente, onde as pessoas estão sempre presentes. E eu queria mostrar muito quem trabalhava no Círio, não somente o promesseiro, a igreja, enfim, mas eu queria saber um pouco mais sobre quem faz essa festa acontecer. Para vocês terem uma ideia, o Círio é planejado um ano antes, ele termina uma procissão e já começa a ser planejado o próximo. E uma coisa que sempre, como realizador na Amazônia, no estado da Amazônia, me preocupa muito a questão da imagem que o Brasil, ou que o mundo constrói das pessoas que moram na Amazônia. E o Círio, apesar de ser a maior festa religiosa do mundo realizada em um único dia, só perde em quantidade para Meca, mas em Meca são vários dias. E é uma festa muito desconhecida, enfim, e pouco valorizada, então me incomodava muito isso. Mas ao mesmo tempo eu queria uma abordagem diferente, eu queria humanizar. Acho que tem 2 milhões de pessoas, mas eu queria pegar poucas pessoas, porque não dava para falar de 2 milhões. E quando eu voltei para Belém com essa ideia, eu tinha trabalhado com o Thiago Pelaz aqui, que é fotógrafo, diretor também, e estava muito me pilhando para fazer, vamos fazer um curta juntos, enfim. E aí eu voltei uma semana antes e foi guerrilha mesmo, a gente juntou mas ele, a produtora dele, mais outra produtora, e realmente sem verba nenhuma, falou, vamos fazer esse filme, vamos gravar esses personagens, e a gente queria fazer um cinema direto, queria acompanhar eles mesmo. De 2 horas, o filme começa às 2 horas da manhã e termina 12h30, mais ou menos. E a gente queria acompanhar eles durante esse processo. Eu não sei, acho que depois das perguntas a gente pode debater mais, mas era basicamente isso. Então a ideia era tentar mostrar o Círio de uma outra maneira e mostrar que também não é só um trabalho, né? Não é só, tem 25 mil voluntários no Círio nesse dia. Mas acho que todo mundo não está lá somente por fazer um trabalho, acho que tem um pouco esse envolvimento, assim, que independente de ser católico ou não ser católico, é muito forte. Lá na procissão você vai ver bandistas, judeus, até tem uma certa briga, obviamente, com a parte evangélica, mas já vi até entrevista no jornal que a pessoa não consegue nem falar mal, porque já foram católicos, enfim, é uma coisa muito forte para Belém. E obviamente como realizador lá, um dia eu queria tocar nesse assunto, que é um assunto muito caro para todo mundo lá. Então foi mais ou menos essa abordagem que a gente fez. Bom dia, sou o Thiago, o Fernando apresentou. Co-dirigi o filme com ele, assumi boa parte da edição lá com a minha produtora. Só complementando o que o Fernando falou, até trazendo um pouquinho do que o pessoal estava comentando agora há pouco, em termos de o legal é passar a mensagem, a qualidade talvez não seja tão relevante. Mas o que foi interessante no Movimento da Fé, quando a gente produziu, é que é um filme que ele só foi
possível ser realizado em função da tecnologia, né? Então, redução do tamanho das câmeras. Nós tínhamos 5 equipes, então você ter 5 equipes espalhadas numa procissão, né, joga-se água, é muito empurra. Então eu acabei assumindo um pouquinho essa parte mais da direção técnica, né, de como é que é possível fazer, capturar imagens da procissão no meio da procissão, sem ser imagens que a gente está acostumado a ver de cima. Então foi um aprendizado muito legal, né, e assim foi muito bom poder contar com a tecnologia e com o apoio, né, de todas as pessoas que trabalharam com a gente meio que voluntariamente também, né, para, enfim, filmar outros voluntários, né, um efeito cascata, acreditando que o registro daquele momento dessa maneira um pouco diferente era válido. Bom dia, eu sou a Ana, do Notícias da Rainha. Eu queria dizer primeiro que ontem que o som não está desnivelado daquela maneira, né, mas quando você exibe vários curtas, também não é culpa do festival, mas quando se exibe vários curtas juntos, às vezes um vai sair prejudicado. E inicialmente o som estava muito alto, eu saí desesperada para achar a cabine, eu achei, a gente conseguiu baixar, mas daí também não teria mais como nivelar, né, o som. Então, a Rainha, né, foi uma personagem que chegou até mim, assim como o Dirceu, meu último longa-metragem. Inicialmente eu ia fazer um documentário observacional, né, eu levantei isso na pesquisa, mas eu nunca gostei muito de documentários tradicionais, eu tenho um encanto pela linguagem, né, eu acho que o humano se dá pela linguagem, pelos rituais que a gente cria. Me chamou muita atenção quando eu comecei a conversar com a filha, uma das gêmeas, que sempre está muito com ela, essa tentativa da filha escrever um livro sobre a mãe e não conseguir. E isso já foi na primeira conversa, isso me chamou a atenção e eu pensei, eu vou construir esse filme do ponto de vista da filha. Eu queria tirar também do espaço da casa, e aí eu levei para o teatro justamente porque ela foi cantora de opereta, e para colocar, né, como na própria sinopse eu falo, é uma história que existe num espaço, tempo, e quis concentrar um pouco do que é a vida dela. E aí todo o processo foi nascendo. Eu acho que inicialmente é isso, depois se vocês tiverem algumas dúvidas a gente vai conversando. Obrigada. Eu sou o Euclides Paiva, coordenador do Tiro do Bacamarte Explora a Cultura Pernambucana. Felizmente está aguardando o Cisto, que é o roteirista do filme. Houve algum problema e até agora não chegou, mas a gente está aqui para responder por algumas perguntas. Eu acho que existem histórias longas, histórias curtas, como filmes curtos, filme longo, histórias bacanas, histórias chatas, histórias feias, histórias bonitas. Mas feio mesmo é não ter história para contar. Portanto, eu faço cultura já desde que eu nasci, que meu avô envolvido em cultura, e o que eu estou percebendo aqui é que é um misto de profissionais com amadores que tinha o sonho ou o desejo de debater numa sala como essa a sua cultura, o seu filme, a sua ideia. Eu sempre digo assim, que cultura fizesse bem para o bolso como faz para a alma, todos nós éramos ricos. Mas o maior prêmio que a gente que faz cultura popular, amadora, o maior salário está recebendo nesta manhã de hoje. E a oportunidade de sentar para ser discutido aquelas coisas simples que enriquecem o nosso estado, a nossa região, o nosso país. Porque um povo sem cultura são um povo sem identidade. Usando o slogan de um presidente aí que disse que fez 50 anos em 5 anos, nós, quando nos debate aqui, as perguntas que foram feitas, porque imagina, mas é algum milagre a gente, em 8 minutos,
dizer tudo aquilo que queria dizer. Mas eu não tenho nenhuma capacidade de responder pergunta técnica sobre cinema, até porque nunca tive a oportunidade de chegar nem perto de um cineasta. Mas quero dizer, como folclorista, historiador, é um momento ímpar, porque o mundo mudou, o Brasil mudou, Pernambuco hoje é um dos estados que está no ringue dos mais que cresce, como vocês, o mundo acompanha isso, o Brasil acompanha isso. O nordestino sempre foi discriminado, mas o Nordeste hoje está dando lição de cultura, de crescimento e tudo. Deram muito ênfase no comércio, na indústria naval. O que a gente desejava, nós que estamos aqui, dar ênfase a esse patrimônio maior, que é a cultura de Pernambuco, a cultura do Nordeste, a cultura do Brasil. Quem organiza esse evento, para mim está de parabéns, apesar de já ser o 18º, mas nunca deram ênfase àquele que queria se mostrar perante o mundo, a sua ideia simples, a sua... o que gosta mais de fazer. Percebemos que todos os filmes aqui, não era o ator, não era personagem. O ator já era o seu próprio personagem, sem fazer sem ter um cunho profissional, e fazia com muita propriedade. Aqueles que tinham a técnica de captar essa imagem, realmente que deu vida a esses atores, mesmo sem ser personagem. Eu coordeno hoje 100 grupos de bacamateiro. Talvez os senhores nem sabem que existe este contingente no estado de Pernambuco e no Nordeste, mais forte em Pernambuco. Criamos a FEBAP, que é a FEBAP, Federação dos Bacamateiros do estado de Pernambuco, para cuidar do lado legítimo, para organizar essa gente. Que a cultura do bacamarte, apesar de ser centenária, ela era escondida lá nos sítios, nas fazendas. Meu avô tomou conta disso durante sua vida, 60, 70 anos, e eu vim para a cidade grande, e a última fala dele foi: não deixe o bacamarte morrer. E eu assumi isso desde 85, e graças a Deus, aos poucos a mídia está levando essa imagem para o mundo, porque o bacamarte, o maracatu, o carnaval, ele só é visto exatamente naquela essência, para levar aquelas imagens bonitas para fora do país. Mas é preciso que nós se organizemos, preciso que faça isso, para a gente valorizar, dentro das nossas possibilidades. E acredito, após esse debate, a imprensa aqui presente, os homens que têm o poder da caneta, vai se responsabilizar e vai apoiar mais aquele que tem vontade de fazer cultura. Esse é o meu depoimento. E estou pronto para responder, dentro da cultura do bacamarte, aquilo que vocês quiserem perguntar posteriormente. Bom dia a todos, bom dia André, tudo bem? Eu sou Felipe, diretor do Filho Pródigo. Esse é uma anti-adaptação da parábola bíblica. Tentei contrapor uma ideia de salvação religiosa, moral, com a ideia de salvação pela grana, né? E isso tentando fazer um filme, não uma dissertação acadêmica. Bom, na época que isso tudo começou, eu tinha 21 anos, foi o meu primeiro filme, foi um desafio assim, gigantesco. É um filme em 35mm, que não tem dinheiro de edital, tem apoio de infraestrutura da faculdade, enfim, mas foi feito muito na paixão e na raça, assim. É engraçado esse negócio de cinema que a gente está começando. Nós, a Diana está aqui, produtora, o Rodrigo, fotógrafo, está aqui também. E é uma coisa muito doida, porque eu escrevi esse roteiro por algum tempo na minha casa e de repente eu assisto ele aqui ontem e tem mais de 70 pessoas nos créditos.
um processo que demora mais de 2 anos. Então é realmente muito gratificante, ainda mais num festival de tamanha proporção. Os atores foram muito gentis com a nossa enfim, inexperiência inicial, que a gente tentava compensar com uma dedicação e com alguma tentativa de competência também. E, enfim, obrigado ao festival. Sinto que a confiança que vocês depositaram na gente em selecionar o filme foi a mesma que a equipe depositou em mim, os atores, tudo. Então, realmente obrigado por estar aqui. Estou à disposição a perguntas, etc. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu fui o editor do filme Linguagem. Gustavo de quê? Gustavo Hed. H-E-D-I. Isso, H-E-R-D-T. Foi o primeiro filme que eu editei. Interessante eu falar porque assim, eu conheci o Rosenberg, que foi o ano passado. Eu tenho uma relação de 1 ano com ele, através do Cavi, e eu fui estudar, procurei um filme sobre linguagem, sobre Godard, e acabei levando uma palestra da Oi e falei assim, tem Mário Sérgio Coutinho, falou assim, o Luiz Rosenberg Filho é um cara que é um cineasta brasileiro que escreve com a câmera, ele faz uma linguagem tipo Godard, e isso me interessou. Eu fui atrás desse cineasta numa locadora, que tem um acervo no Rio de Janeiro, e a gente não tem filme do Rosenberg, mas eu estou produzindo um filme dele agora, e semana que vem vai ter uma reunião, eu posso te apresentar ele. Me apresentou o Rosenberg, é um longa-metragem que a Cavijo estava produzindo, se chama 2 Casamentos, que é um filme do Rosenberg também, que vai estrear agora em setembro. E ele disse, olha, eu tenho um filme, um curta-metragem que eu faço e eu preciso de editor. Eu disse, eu edito, beleza. O filme acabou caindo na minha edição e para mim foi uma honra, porque eu acabei conhecendo outros filmes do Rosenberg e a história dele como cineasta. Eu acho que isso é um contexto de cinema, eu que sou praticamente novato nisso. O primeiro festival que a gente foi Tiradentes, aqui, desse porte, é o primeiro festival também. Então, o que me chamou a atenção é que é um filme que ele é muito verborrágico. A minha função como editor foi explicitar o pensamento do artista. Eu acho que ali é uma construção de pensamento, onde ele tem mais de 50 filmes desse tipo. Não tem janela para exibir o filme, são filmes que poucas pessoas têm alguns na internet. E é uma grande oportunidade de estar sendo exibido esse filme nesse festival. Eu agradeço de novo ao Rodrigo Fonseca, que foi o responsável de trazer esse filme para esse festival. Eu acho que esse autor, esse filme, com a conversa eu junto com o Rosenberg editando, ele disse que foi quase como uma síntese daquilo que ele vem fazendo nos anos. E eu acho que o Linguagem ele não só representa uma reflexão sobre a linguagem cinematográfica que ele tem, apesar de ser um ponto de vista, um pensamento crítico em relação a outros, vamos dizer assim, ao que o mercado expõe e ao espetáculo que é vendido na televisão principalmente. Ele vem assim, dando um contraponto a isso, uma reflexão livre, um pensamento livre em relação ao cinema. E acho que não só essa reflexão, ali representa a linguagem que ele desenvolveu pela falta de financiamento dos filmes. É um filme feito sem dinheiro nenhum. Aqueles cartazes, as colagens, é uma forma de expressão que ele tem, que ele usa na linguagem. Se vocês perceberem, e se puderem oportunidade de ver outros filmes desse gênero que ele produz, ela tem sempre uma contradição, sempre tem um jogo com a imagem e com o discurso de contradição. Às vezes a imagem está dizendo uma coisa, o discurso está dizendo outra. Isso me chamou a atenção, porque apesar de às vezes de ser, não digo chato, mas assim, é cansativo, é falado, é verborrágico, e é um pensamento de um artista, né, que às vezes cada um tem o seu próprio pensamento, ajuda a gente construir o nosso, ou até uma opinião crítica em relação ao cinema ou à linguagem como um todo. Então, na minha humilde opinião, eu acho que
é um avanço no festival mostrar filmes do Rosenberg, principalmente, porque acho que na história dele, se alguém conhece, ele foi muito censurado em outros filmes. E eu acho que e no avanço das coisas, a diversidade está aí. Acho que o cinema é um lugar de diversidades. Acho que os filmes aqui, o festival exatamente, festival com diversidade de filmes. E eu não tenho muito o que falar do filme. Eu acho que assim, a história do artista me chamou a atenção. E por que um artista assim, um pensador que pensou o país, ele tem uma opinião sobre o país, não é tão difundida, é assim, abafada. E eu acho que esses filmes que foram feitos desse autor, ele fica sempre como uma voz que contrapõe, ao talvez o que esteja estabelecido, do ponto de vista mercadológico, do que é o cinema. Eu acho que é isso, eu acho que a linguagem diz isso, é a linguagem que um artista desenvolveu para difundir o seu pensamento. Tem todo o direito de não gostar, mas acho que o direito de falar é importante. E no que for possível responder a pergunta sobre o filme, eu estou à disposição. Obrigado. Agradecer a presença do Alfredo Bertini, diretor do festival, que está aqui. Vou passar para um companheiro nosso que é da imprensa de Portugal, Paulo Portugal. Obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Eu falava há pouco com o Rodrigo Fonseca e sobre o tema que ele desenhou para esta curadoria, a memória. Eu gostava de devolver basicamente esse conceito a vocês, de que forma é que vocês se revêem um pouco também os vossos filmes nessa memória, de que forma é que, de alguma forma, o vosso cinema também está marcado pela memória. Obrigado. Aqui, comente. Pergunta é geral. A todos. Eu acho que essa questão de memória é sempre interessante, né? Agora eu até estava revendo umas teorias do Christian Metz, né? E ele sempre fala que o passado é sempre ficção, né? Que só o que existe agora, porque é sempre uma forma de contar e narrar, né? Então, a Notícias da Rainha é isso, é sobre uma rainha esquecida no tempo e que eu poderia utilizar de várias formas para contar, mas que eu coloco essa história no tempo no espaço do teatro, né? Na memória da filha, de elementos, de objetos que pertenceram a ela, e eu vou compondo essa história, né? Basicamente é isso. Alguém mais? No meu caso, cultura vem de cultivar. Então não existe futuro sem passado. Então nós que estamos aqui precisamos se responsabilizar pelo nosso passado, construindo o futuro para os nossos filhos, para o nosso neto e aqueles que vêm. Você já imaginou se a história do Brasil de 500 anos, a história de Cristo de 2000 anos, alguém não tivesse escrito? É pena que naquela época não tinha equipamento moderno como esse, né? Então, no meu caso, eu tenho esse projeto, essa motivação de ser um soldado incansável em busca da cultura popular. Bom, acho que no caso do meu filme, a memória está na própria história. Se você pensa que ela se estrutura a partir da ideia de um filho desaparecido há mais de 9 anos, acho que todas as relações dos personagens se fundam mesmo a partir disso, suas ações, enfim, naquele fardo, naquele peso. E não só uma memória afetiva, mas também uma memória afetiva quanto ao personagem que aparece bem pouquinho, ou que não aparece, mas que é o filho, que sumiu, mas também uma memória idealizada, talvez de um tempo em que as estruturas sociais fossem um pouco menos regidas por uma violência tão grande social, a ponto de um pai, precisando de uma grana, pudesse vender a memória do próprio filho e arcar com as consequências disso. Então, eu acho que a memória realmente é um elemento fundamental da história.
Com relação, ele falou uma coisa muito interessante sobre a televisão. No caso do Sírio, assim, para vocês terem uma ideia, é uma procissão que dura em torno de 5 horas e é transmitida ao vivo em Belém por todas as TVs de lá. Enfim, imagina um programa de televisão de 5 horas, vai ser muito complicado. E todo mundo assiste, se emociona, quem não está lá, mas aquilo se perde. Porque, curiosamente, hoje a gente tem tanta tecnologia, mas a gente não tem mais aquela relação, né? Por exemplo, com foto, a gente demorava um tempão para revelar uma foto, guardava no álbum, hoje se publica, mas depois se perde. E uma coisa que eu queria, acho que deixar claro também nesse filme, é que a gente chamou muitos fotógrafos, e eu gostava mais, no outro dia no jornal, eu achava muito mais bonito aquelas fotos, que eu acho que diziam muito mais narrativa, muito mais história do que 5 horas de televisão, de transmissão de televisão. E aí eles não tinham feito uma cobertura do Sírio, eu estava com um olhar muito novo, e eu queria muito isso, eu acho que eu queria fazer um filme de fotografias que deixasse registrado essa procissão e ficasse num filme que permanecesse por mais tempo. Porque realmente, apesar de ser muito tecnológico, tem muita mídia, como a gente fala, mas ao mesmo tempo isso se perde rapidamente e aquela procissão, aquela força fica fraca, se perde. Acho que era um pouco isso. Eu acho que o Linguagem, ele tem uma relação com a memória do cinema brasileiro. Acho que o autor, ele se caracteriza como um cinema de invenção, e a história e a obra do artista, ele fica na memória do cinema brasileiro. Eu acho que se alguém conhece o Rosenberg, ele já fez em outros filmes, sabe que ele faz parte, acho que até com uns amigos dele, a gente foi fazer um lanche ali, vieram falar assim, pô, manda um abraço pro Rô e tal. Quer dizer, ele está na memória das pessoas que fazem cinema, fizeram quer dizer, está na memória do cinema brasileiro. Acho que o Linguagem também fica nesse lugar. Ismaelino, liberal do PL, eu queria fazer uma pergunta para os meus conterrâneos lá da floresta. Tem uma coisa no Sírio, né, que é muito forte e toda vez, você falou isso ainda agora, da coisa de você querer passar, ter uma outra sensação, querer passar uma outra sensação com o evento que é uma verdadeira panela de pressão, de emoção, né? Vocês se sentem fazendo isso, vocês acham que vocês já fizeram esse trabalho ou vocês querem continuar no tema? Eu acho que é muito recorrente essa questão, né? Toda vez que a gente faz um filme, né? Ouvi a mesma pergunta que fizeram agora há pouco para nossa colega ali, se a gente pretende voltar ao tema. Realmente, assim, ele é a gente está comentando entre nós, na época da produção, na criação do filme, que o Sírio de Nazaré não é meio que um tema, ele é quase um gênero. Né? Tem um gênero suspense, tem um gênero drama, tem um gênero comédia. Se a gente for ver a riqueza cultural, o que pode ser guardado na memória do Sírio de Nazaré, ele realmente é um gênero que, enfim, ele pode talvez passar durante séculos e séculos sendo explorado e sempre vão ser encontradas novas, digamos assim, maneiras de se contar essa história. Eu acho que, assim, por hora, pra a gente ficou muito feliz com o resultado, né? A gente, inclusive, era um pouco curioso para a gente ver como esse filme ia ser percebido, né, por pessoas que não são de Belém, porque quem mora em Belém tem um entendimento da procissão. Como o Fernando falou, é muito importante, é quase como mais importante que o Natal para a população paraense. Então lá quem vê o filme se emociona, né, só que tem uma relação direta. E é interessante a gente ver agora que tipo de sentimento, de curiosidade, de pergunta ele desperta nas pessoas que não são de Belém, que não vivem, que nunca presenciaram o Sírio. Para a gente é muito legal, muito agradável ver essa nova fronteira sendo rompida. Mas assim, em termos de querer continuar, eu acho que sim, existe uma possibilidade da gente talvez futuramente fazer um trabalho ainda no Sírio de Nazaré, mas por hora eu acho que os próximos projetos talvez explorem um pouco mais da Amazônia. Talvez a gente pegue um pouquinho desse estilo e canalize para outras regiões, né? Assim como acho que muitos cursos aqui de Pernambuco se voltaram e se voltam para a cultura, né, dos bacarmateiros, dos pescadores, pescadoras, eu acho que a gente tem uma função como humildes cineastas, né, principalmente eu que estou começando na carreira agora, de registrar a cultura
né, sem querer fazer aquele drama, tá esquecido e tal, mas é verdade, é um clichê que, né, infelizmente deve ser repetido, mas eu acho que a gente pode pegar toda aquela equipe, toda essa vontade, toda a tecnologia, toda a vontade de tentar contar histórias que estão sempre lá presentes de maneira diferente, e como o Fernando falou do lançamento lá ontem à noite, que a mágica do cinema é legal, você poder registrar algo que está ali e levar para o mundo todo. Então, quem sabe a gente não possa pegar essa visão e contar outras histórias lá do homem amazônico, da floresta, como tu falaste. Diego Benevides, Cinema Rapadura do Ceará. Jardim Nordeste, Beach Park e outras coisas. Eu quero fazer duas perguntas, uma para a Ana e uma para os diretores do Movimento na Fé. Para a Ana, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o teu processo para decidir suas opções de filmagem, né, os planos longos, os planos corridos, e se apropriando de um teatro e dando uma dimensão muito maior do que aparenta ter. E o microfone voltou. Porque, enfim, você tem um filme requintado visualmente, né, até para combinar com a proposta, então eu queria saber um pouquinho como foi esse seu processo. E para os meninos, vocês falaram que o ritual, a procissão dura 5 horas, né? Então eu queria saber como foi o processo de pré-produção e de pesquisa. Obviamente vocês são de lá, vocês conhecem há um bom tempo, mas para ter todas as imagens que vocês realmente queriam, né, e não perder nenhum momento importante para o filme de vocês, né? Porque assim, só uma vez você filma agora, senão só o próximo ano e deixa o filme para o outro ano, enfim. Obrigado. Vou responder primeiro, então. Desculpa teu nome? Diego. O que aconteceu, assim, tinha um dos personagens, que é o seu Icoracio, ele tem uma função no Círio muito importante, que é o atrelamento da corda. É uma situação complicada, vou tentar explicar. Que vem uma corda puxando a santa e tem outra corda que vai levar os promesseiros Romeiro, que é uma coisa muito puxada, pesada. E ele tem uma função. Então, naquele dia, naquele momento, essas 2 milhões de pessoas nessa procissão, esse cara tem um poder ali grande, porque se ele se complicar ali, a procissão demora muito, enfim. Então, a gente achava aquilo muito curioso. Então, vai andando com um pedacinho de coisa assim para atracar. E a gente falou, como que a gente vai fazer isso, né? Porque se ele, assim, só tinha essa chance, era um tiro só. E aí, assim, o Pelacho teve essa ideia de eu virar fotógrafo, que eu até tenho crédito de fotografia adicional e não sou cinegrafista, mas graças aí às santas da SRL aí, vamos fazer uma oficina de fotografia no meio da corda lá, o Pelacho não puxa aí, e fiz assim uma segunda câmera, porque a gente falou, vamos fazer uma câmera aberta e eu vou fazer umas 50 milímetros aí, tentando fazer um foco no meio daquele empurra, que só para vocês terem uma ideia, eu sentia que eu não estava nem pisando no chão. E eu até apareço no filme, que é a câmera dele. Então assim, aí a gente decidiu, vamos fazer 5 equipes, quer dizer, o personagem tem 2 equipes, outra equipe para cada um dos 2 personagens e uma pessoa solta na procissão, registrando o geral. E realmente, assim, eu até acho que a gente nem se preparou o suficiente, porque a gente não tinha praticável, a gente ficou muito cansado no final do filme, e a gente tinha um problema. Quem é de Belém sabe que o Círio sempre começa e termina no mesmo lugar. Então ele começa na Catedral da Sé e anda 3 km e pouco até a Basílica de Nazaré. E não dá pra mentir, a gente filmou esse filme em continuidade e montou ele em continuidade, porque eu não podia colocar a rua errada, que lá em Belém Jesus olhava, peraí, isso daí não acontece nessa hora aqui. Então assim, foi um desafio muito grande e muito gostoso ver que o filme, a gente encontrou essa montagem depois de um tempo, com todo esse material que a gente tinha. Então foi bem assim, a gente filmou muito, tentou se preparar, mas tipo, eu lembro que o Kunz, que é outro fotógrafo, né, que não está aqui, voltou e pegou uma Steadicam e fez outras coisas, você sentiu meio... Foi um grande trabalho coletivo de pessoas tendo essa visão, mas todo mundo, eu acho, assim, tem a impressão sempre que parece que é a mesma câmera. Você não diz que são pessoas diferentes trabalhando em câmeras diferentes, mas acho que o briefing estava muito pensado, acho que todo mundo estava pensando no mesmo filme, e eu acho que essa coisa da procissão tem uma coisa meio de guerra, meio de empurra, de corre-corre, ao mesmo tempo reza, enfim. Isso é o Círio mesmo, o Círio para quem é de lá, enfim, essa situação. Então a nossa preparação foi essa. E depois a gente foi ver, e a gente fez as entrevistas com eles também antes, não foi?
E só no momento da montagem que a gente achou que precisava explicar um pouquinho mais, e até entregando aí o jogo, a gente regravou um trechinho só para o seu Coraci, porque essa coisa do atrelamento sempre é muito complicado. Até para quem é de Belém, chegou a gente dizer assim, eu vou no Ciro há muitos anos, eu nunca vi essa cena. Porque é uma cena que é difícil de chegar, porque é muito, muito complicado, muito empurra. É a cena mais tensa, assim, acho que o momento mais tenso do Círio de Nazaré. Isso quer complementar? Então, Diego, eu fiquei pensando aqui se esse filme, O Notícias da Rainha, se ele é um divisor de águas, assim, dentro do que eu venho fazendo, ou não, se ele é afinar ainda mais essa flecha e buscar o que eu realmente sou e as coisas que eu venho buscando, porque eu venho de uma tradição de documentário, mas como eu falei, eu tenho essa busca pela estética, pela linguagem, e nos outros eu tinha um pouco. Eu acho que, e nesse é muito mais, assim, era o que realmente eu gostaria de fazer. Eu escrevo para teatro também, faz uns 3 anos, então acho que é uma síntese de uma busca de várias coisas minhas. Eu costumo dizer que eu sou antes roteirista do que diretora, porque eu tenho um processo no documentário de roteirização, esse muito mais que os outros, assim, tanto que só tem uma cena que eu inverto na montagem, porque como ele tinha essa mise-en-scène mais coreografada, era muito difícil, né? E eu acho que essa direção tem a ver com algumas referências, porque eu gosto de um filme de um estilo mais antigo e dessa performance mais europeia, né? Dos grandes planos, eu queria tentar fazer isso, e foi interessante porque a equipe estava muito acostumada a fazer planos curtos, né, mais contraplano, então eu tive que até convencê-los de que a gente poderia fazer. Porque inicialmente, não, isso é muito complicado. Eu falo, gente, na década de 30 eles faziam planos de sequências muito maiores que esse, né? E isso também tinha uma escolha com o espaço e com o ponto de vista, né? Porque eu tinha que mostrar um pouco dessa mise-en-scène, dessa atriz, dessa relação com a rainha. Não via, né, um filme mais picotado. E tem a última cena também, que foi difícil, porque primeiro que eu queria um prédio eu queria um lugar que os prédios brotassem, foi difícil de achar essa locação. E quando a gente achou, a gente teve que subir todos os cabos e toda a maquinaria por fora do prédio. Foram 4 andares, ameaçava a chover. Mas no final, os santos ajudam os cineastas, né? E deu tudo certo. Respondi? Maria do Rosário Caetano, de cinema. Começar pelo... Você é da FAP, né? Tá. Pelo que eu entendi, é a sua estreia no cinema. Eu pergunto como é que um menino tão jovem, um projeto tão jovem, conseguiu mobilizar aqueles atores, porque a Georgette Fadel é um monumento do teatro paulista, uma senadora famosíssima e tal. Como é que você os envolveu no filme, se vocês ensaiaram muito, como é que foi o processo para chegar e por que um menino tão jovem estreia com um projeto tão denso? Para você do filme do Luiz Rosenberg Filho, eu, como sou talvez a mais velha aqui da sala, eu sou do tempo de Luiz Rosenberg, né? Eu assisti Crônica do Industrial do Cinema, Companhia Sutina das Américas, outros filmes dele e tal. E era meio muito doloroso ver um artista que praticamente sumiu dos cinemas e até da linha de frente do cinema brasileiro, né? E você hoje, por incrível que pareça, você contou que ele tem 50 filmes nessa linha da colagem, essa linha bingodardiana e tal e tal. Mas o que eu queria saber, você contou também como é que chegou a ele via Cavi Borges e tal e tal. Mas eu queria que você falasse de você e da sua formação. Como é que você se formou, o que você faz, ser aluno de escola, e como é que você chegou ao cinema para eu entender esse trabalho seu com Rosenberg. Para a Ana, a pergunta é objetiva, estou fazendo muita pergunta. Ana, eu queria que você falasse da banda sonora do filme, porque ela é um personagem no filme, né? Você trabalha muito, homenageia muito o velho rádio, com, né, os sons, os ruídos, né? A filha faz muito esse trabalho e tal. E eu lhe pergunto se ali é uma licença poética, se ela interpreta isso para o filme, ou se a filha também seguiu a carreira da mãe no rádio, né? E para os meninos, uma coisa que me intrigou muito
é que eu sou ateia, né? Então, eu olho um evento religioso com muita preguiça, não tenho muita paciência com eventos religiosos, porque aquela paixão desmedida, aquela fé e tal. E aí, quando vocês fizeram o filme, quase que um making-off da festa, procurando os personagens que dão uma retaguarda para que aquela festa gigantesca aconteça, eu falei, olha, esse enfoque me interessa muito, fiquei muito motivada mesmo. Mas no final do filme eu entendi, posso estar enganado, vocês me corrijam, que os personagens que fazem a retaguarda, que tem que ter um distanciamento crítico para que aquilo não se transforme numa catástrofe, gente morrendo, porque 2 milhões de pessoas se comprimindo para ver uma santa desse tamaninho, é uma coisa demencial, é inacreditável. Eu fico apalermada, assim, que há 300, 200 anos as pessoas continuam com aquela fé, respeito, claro, mas não é a minha viagem. Mas os personagens, tanto os paramédicos, quanto o que cuida da corda, quanto os policiais, eles também se envolvem emocionalmente, eles choram, eles vivem aquilo como um transe coletivo também, né? Então eu pergunto se vocês escolheram os personagens que tinham fé também, ou se foi por acaso aquilo que dá aquela catarse, porque os paramédicos se abraçam e choram, aquele homem chora, o homem que está lá no momento crucial da corda, então é uma catarse total. Eu queria saber se isso foi intencional. Obrigado pela pergunta, Rosário. Eu acho que eu consegui porque eu fui cara de pau, assim, se eu for sincero. Eu achei o Facebook da Georgette e mandei um inbox para ela. E falei, ela não vai me responder, mas... E ela me respondeu. E daí eu mandei o roteiro para ela e uns dias depois, enfim, ela respondeu e falou, nossa, que, enfim, do caralho e tal, vamos fazer. Eu falei, sério, você vai fazer mesmo o meu projeto e tal? E no fim das contas ela fez, né? Ela é realmente uma pessoa incrível, 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 como falou, um patrimônio, um monumento do teatro. E tem o Danilo também, que é outro patrimônio do teatro de São Paulo. Por coincidência, na época do filme, eles estavam fazendo uma peça juntos, que era uma peça, o livro de itens do Paciente Estevam. Então eles já estavam meio em sintonia, assim, e os dois são muito engraçados. Eles chegavam na preparação meio brincando, meio zoando, mas sempre quando começava, vamos fazer sério. Então teve sim uma preparação enfim, a gente se encontrou várias vezes, sempre muita conversa e tal. Ela tinha que virar cega e ela parece cega até, às vezes eu olho, enfim. Já me perguntaram várias vezes, ela é cega? Como foi trabalhar com cego? Eu falei, não trabalhei com cego, eu trabalhei só com uma boa atriz, né? Então foi realmente uma experiência incrível. Eu sabia que eu tinha um roteiro que era um roteiro que, apesar dos seus erros, enfim, era um roteiro forte, que as pessoas poderiam se interessar, e eu falei, eu tenho que trabalhar com os melhores, até para compensar a minha inexperiência. Então. E foi ótimo. E acho que é isso que eu posso te responder. Obrigado. Bom, a minha formação é de Direito, me formei em Direito. Depois eu fiz teatro, quando eu vim para o Rio de Janeiro, sou natural de Florianópolis. E depois, nesse meio tempo, comecei a fazer cinema na Estácio. Por falta de trabalho e por já não querer saber de teoria, eu estava quase desistindo e fui buscar porque eu tinha que fazer uma monografia. Nesse meio tempo, foi essa história de eu conhecer o Cavi e assim, surgiu a oportunidade de trabalhar de fato. Então eu estou nesse limiar assim, de quase que abandonando o cinema, porque a gente precisa pagar as contas, né? Até então não era viável pelas minhas escolhas profissionais até então. Só que surgiu assim, o Rosenberg veio assim como realmente eu considero ele uma pessoa, ali tem uma mina de ouro cinematográfica. E ele me apresentou outros roteiros, o Cavi produziu esse outro, eu também estou com um roteiro de ficção que se chama Os Príncipes, que eu pretendo produzir, esse eu quero botar na lei, de repente conseguir dinheiro, para continuar de repente fazer cinema, começar, né? Não, Você vai produzir ou dirigir? A princípio eu estou com um roteiro para produzir,
essas escolhas, talvez ele até me sugeriu, por que não dirige? Eu acho que é um processo que eu vou amadurecer mais ainda para ver se eu chego lá, nessa direção. E essas coisas dos 50 filmes dele, desse tipo de filme, ele me falou assim, olha, eu tenho mais de 50 filmes, alguns eu assisti até para me ter como referência, e realmente é uma construção de um pensamento que vem lá de trás, e ele se expressa, realmente é um cinema de expressão. Foi o primeiro filme que eu editei, o segundo agora foi Carta a uma Jovem Cineasta, que está aqui, eu posso até te entregar uma cópia. E tem mais 4 filmes dessa linha que ele fez. No ano passado fez uma exibição no MAN, que ele queria apresentar o Linguagem, os amigos, o pessoal, e reuniu outros 4 filmes, que chama sobre o conceito de espetáculo, trabalho, discurso das imagens, linguagem e Carta a uma Jovem Cineasta. E eu acho que ele me falou, isso eu vou fazer pro resto da minha vida, enquanto eu pensar que eu vou estar fazendo esse tipo de cinema. Sem custo zero, e falta só a janela de exibição. Eu acho que o festival é um caminho que, se puder perpetuar, seria um grande ganho a todos. É isso. Então, Rosário, a filha não seguiu a carreira da mãe, e essa opção, como eu estou trabalhando com uma síntese muito grande do que foi a vida dela e todas essas relações, e é claro, eu respondo algumas coisas, algumas ficam no ar, né? E ela, a Lúcia, ela foi cantora de opereta também, e fazia, cantava na rádio. A gente só conseguiu, como eu falo lá nos créditos, recuperar, o neto dela recuperou um disco dela em 78 votações. A Lúcia foi uma pessoa que ela era amiga da Anissete Bruno, do Paulo Goulart, do Ari Fontoura, todos foram embora e ela ficou esquecida até que a filha dela fazia yoga com um produtor cultural, e ele que me contou essa história, a gente resolveu fazer o filme. E aí essa opção porque eu trabalho o som, tem o designer sonoro desse disco recuperado, que ele está fragmentado, digamos, não tem uma qualidade técnica, mas eu queria usar porque isso é o que sobrou. E aí também eu utilizo, essa atriz, ela interpreta várias pessoas, ela mesma, ela é a mãe, ela vai incorporando essas vozes. E aí eu queria mudar, tanto que eu ocupo da rádio, da radionovela, que é o que foi a Lúcia. Aí depois ela canta em lírico, porque era isso que a Lúcia fazia, Então eu vou mudando esses tons e utilizando da vida dela nesse espaço, Acho que é isso. Olha, Rosário, acho que falou exatamente o que é o filme. Eu acho que quem trabalha no Círio não é só um trabalho, apesar de serem voluntários, não recebem nada por aquilo. Nenhum deles, assim, o Exército, porque, enfim, faz parte da profissão, mas todo mundo nunca é só um trabalho. Acho que é isso que a gente queria dizer, não é só um trabalho. Então, não deixa de ser uma espécie de pagar uma promessa, porque Ismael aí sabe muito bem também, quem trabalha na cobertura do Círio como jornalista, também é um desafio grande. Então, acho que o interessante era esse, assim, eles têm funções muito específicas, tem uma missão, acho que todos lá tinham missões a serem cumpridas, assim, a principal missão é que a imagem da santa chegue, que ninguém morra aí no meio do caminho, e consiga empurrar essa multidão aí da procissão. Mas eles realmente, no final, todos se emocionam por terem participado de mais um Círio, de ter conseguido cumprir essa missão bem feita, de uma maneira correta. Então é uma missão difícil, principalmente o personagem da corda, é um estivador, um caboclo da Amazônia, um senhor, e todos eles são muito mais velhos, assim, muito fortes, assim, me chamou muita atenção. Você sabe muito bem que meu trabalho, eu vou atrás desses rostos, aí sempre fala disso, mas é isso, acho que eles têm essa relação que não é só uma relação de vou lá e prestei um serviço, acho que é muito maior. É bom dizer um detalhe também, rapidamente, é que o Círio é uma procissão de quase 300 anos, que reúne 2 milhões de pessoas, e nunca
nunca houve um sinistro, nunca houve uma morte. Eu ia perguntar isso, nunca houve esmagamento. Nunca houve nada durante toda a história, nunca houve uma pessoa que tenha morrido durante o Ciro, que tenha se acidentado para a morte, nunca houve nada. Só tem desmaios por causa do calor. Sim, exatamente. Tem, tipo, às vezes, braços, lesões, algumas vezes acontece. Desmaio, crianças que se perdem, enfim, muito. Mas assim, todo mundo está lá no outro ano e, enfim, é bem difícil explicar. O projeto é um pouco essa tentativa, né? Eu posso só completar a resposta? É que eu me empolguei, Rosário, me empolguei falando da Georgette, esqueci a sua segunda pergunta, de como tinha um filme denso. Eu acho que isso foi fruto de um estudo, de preparação, porque antes de me preparar mesmo para fazer o filme, de tentar entender como ia decupar os planos, eu estudei bastante o discurso religioso. Eu pedi indicação a alguns professores, a algumas pessoas sobre obras que eu pudesse ler. Às vezes eu era até meio louco, porque eu levava o Novo Testamento para a faculdade, que pode pegar meio mal, né? Mas enfim, foi fruto de tentar entender como é o discurso e como isso poderia entrar na forma do filme, tentar reproduzir mais ou menos, sem parecer proselitista, sem parecer, enfim, didático também a esse nível. Então acho que foi realmente um estudo preparatório e é isso aí. Obrigado. Mestre Gustavo. Tudo bem? Escuta, eu vou falar só de 3 filmes, vou fazer perguntas. Falar só 3, os outros 2 vão me desculpar, mas não é que eu tenha achado desinteressante, não é nada disso. Eu estava lá em Tiradentes quando houve a homenagem ao Rosenberg e foi uma coisa muito bonita porque estavam numa mesa o Rosenberg e o Andrea Donati, né? E são 2 resistentes que têm um discurso anti-mercado, o mercado da forma como está formatado hoje no Brasil, né? As comédias, marketing, etc. e tal. Mas a questão é que eu achei muito interessante que lá era um público muito jovem, né? Eu estava lá, tu via, era uma garotada danada e era quase uma adoração, né? Pelos 2 velhos, né? Que apontavam um caminho muito legal. Essa forma, digamos assim, essa colagem, essa godardiana que o filme tem, ela é muito instigante, muito criativa, e eu imagino que deva ter te colocado sérios desafios de montagem, não sei, né? Acho muito legal, mas ao mesmo tempo pensando, né, em termos de mercado, se for assim, o próprio Godard se tornou no cinema atual uma figura, história da tua família, teus antecedentes, teus descendentes, tem até um menininho lá que já é o futuro capitão do Bacamarte lá, essa coisa, né? Mas é uma cultura que eu acho muito esquisita, né? Tem que ficar dando tiro para tudo que é lado, ninguém morre, é muito legal, né? É muito curioso isso. E agora, de vocês vão me achar maluco, provavelmente, mas é o tipo da reflexão que eu não queria fazer com vocês ali fora, mas eu quero fazer com as pessoas aqui. Tu falaste um filme de guerra, né? E foi o que eu mais gostei do filme. É um filme de guerra, né? A construção é de um filme de guerra, a ação, a violência, a intensidade, e eu achei tudo muito legal. E achei bem filmado tudo mais. Mas eu te confesso que eu empaquei numa história. Esse ano se completam 50 anos do golpe militar. E eu não aguento mais, ao mesmo tempo que tem denúncias, as velhas denúncias de sempre, que são com certeza importantíssimas e que eu avalizo e que eu participo, tu tem todo um movimento para botar o exército na rua, para botar ordem nesse país, que esse país não tem mais salvação, é o exército que tem que tomar de novo as rédeas, etc. Essa é a parte que eu odeio da questão do exército.
O exército no filme de vocês, que faz aquela guerra, né, numa função até pacifista, eles são os heróis daquela história, né? Então, de repente, são mostrados como humanos, se emocionam, como disse a Rosário, né? E eu achei emocionante realmente, mas eu disse, meu Deus, mais um a me dizer da importância do exército na construção da ordem na caótica sociedade brasileira atual. Vocês provavelmente não pensaram nisso, porque faz parte da festa, sabe? Mas na minha cabeça foi, depois de ter dito, pô, que bacana esse filme de guerra, foi o que eu fui me deitar pensando, caceta, mais um, sabe? Então, eu já vi pela cara de vocês que não, mas então me falem, por favor. Bom, a minha função como editor ali, eu acho que a estrutura desse filme é o pensamento do Rosenberg, é o discurso do pensamento dele. Então, eu ser mais fiel possível àquilo que ele está me pedindo a fazer. As colagens, vem uma sequência que ele me pede, ó, essa sequência que quero que tu faça colagem. Eu tive uma pesquisa de imagens de guerras, essa é a minha função, e algumas ideias no som, no áudio ali, na mixagem do áudio. Fora isso, eu como editor é quase uma aprendizagem, porque é um discurso ali que é tão rico que assim, eu não consigo absorver assistir uma vez só. O próprio editor ele assiste várias vezes, então acho que até o espectador daquele tipo de filme você tem que assistir algumas vezes, porque cada vez que tu assiste tu acaba assimilando alguma coisa a mais. Então, assim, eu não sei, eu, na realidade, eu acho que o roteiro estava na composição. Exatamente, o roteiro é o discurso dele em áudio, que ele pede para uma atriz ler, ele escreve, alguma atriz representa, ele grava, e tem algumas colagens. E as colagens tem algumas outras colagens que a gente encaixa naquele filme, acho que é numa claquete, que na verdade o roteiro é assim, a estrutura que ele traça, aí tem a parte de algumas imagens de começo, depois colagens, a menina falando, e imagens de colagem de novo, e algumas imagens ali das guerras, e por fim as citações também vêm numa ordem, essa citação vem aqui. Então praticamente eu faço para mim uma colagem, quase que uma colagem, algumas ideias assim, mínimas, já vem estruturado, o filme já vem estruturado, como o discurso também é bem estruturado, então cabe a mim ser o máximo fiel àquilo que me traz, não opinar muito, tentar retratar aquilo que o artista está me trazendo, não tem muita intervenção aqui. Assim. É isso. No meu caso, respondendo ao senhor, eu acho que o Bacamarte tem algo comum com o Ciro de Nazaré. São um povo movido pela fé. E eu tenho um problema sério. O Bacamarte mistura pólvora, fogo e cachaça. 3 coisas que não podem se unir. E durante essa trajetória, conforme também o pessoal do Ciro de Nazaré, nunca tivemos um acidente. É uma coisa impressionante. Aquele festejo que vocês assistiram ali é um encontro que eu faço lá na cidade de Bonito, eu sou de Bonito, e o dia de São Pedro é coordenado por a gente, e eu já cheguei a reunir ali 2.000 pessoas, 2.000 bacamateiros. Cada grupo tem seu mestre, cada mestre coordena, evidentemente há uma disciplina, há uma coordenação, mas eles, é uma tara tão danada para atirar que vocês que não veem aqui de perto, eu particularmente até me incomoda os tiros, mas aquela beleza, aquela cultura tão grande cobre tudo isso. Quando perguntaram o menino de Nazaré se os atores recebiam, e o prêmio maior é fazer aquilo. Se pagasse a um ator daquele para fazer aquilo por dia, talvez ele nem tivesse capacidade e não havia dinheiro que pagasse, não tinha prêmio. Meus bacamateiros, nós festejamos antes daquele
daquele movimento, do encontro maior, nós festejamos 2 noites antes. Uma arma daquela pesa em média de 5 a 8 quilos. De manhã, à noite ele está pesando 60 quilos da coisa. Nós viramos a noite fazendo as casas, as autoridades nos convidam, o padre, o juiz, enfim, aquelas pessoas da sociedade, da cidade, recebem a gente com a festa, uma mesa montada, a gente reza, agradece, porque por trás daquilo também existe um cunho religioso. Eu sempre digo que sou movido pela fé. Graças a Deus nunca aconteceu isso. Para não me alongar mais, respondendo suas perguntas. Se depois quiser saber as origens do Bacamarte, a gente relata também. Bem, com relação à questão da apologia, digamos assim, à ditadura, é uma nova vertente, eu vou até analisar de repente na nossa subconsciência antes de colocar no filme. A brincadeira, eu acho que não, na verdade, a função deles ali, inclusive para mim, ao fazer o filme, eu não sabia, né? Inclusive assim, há muitas queixas, né, em termos de curiosidade, há muitas queixas porque eles não usam armas, nem cacetete, tem um soldado ali que está no Círio de Nazaré está usando, e eles até retiram o nome, não porque não apareceu o nome, como manifestação, coisa parecida, porque como empurra muito e fica muito suado, acaba caindo, né, as patentes, o nome dos soldados acaba se perdendo no meio da multidão. Eles usam o coturme, que chama, né, a bota, e algumas pessoas reclamam, porque muitos promesseiros andam descalços e tal, e como o exército está ali fazendo frente, né, que na verdade é uma função nobre, que como é muita gente que vem, vocês viram, tem um fosso ali, né? Então, se o exército não te fizer força mesmo bruta para impedir que aquela pessoa realmente aconteceria uma tragédia, seriam, sei lá, milhares de pessoas caindo no fosso do rio. Então, eles assumem assim, tem gente que briga, tem gente que bate neles né, que não entende, você está atrapalhando, eu quero participar da procissão. Só que assim, eles apanham mesmo, isso só para segurar e evitar que as pessoas caiam. E muita gente, inclusive eu, fiquei surpreso, eu falei, cara, eu pensava que eu estava ali só para, né, aparecer, mas não, tem uma função que é uma das principais do Círio, né? E, enfim, acho que é isso. Na verdade, assim, meio que como a origem desse projeto foi dessa campanha publicitária, que eu entrevistei várias pessoas, então eu fiz a pesquisa um pouco do documentário, né, nesse trabalho, e aí eu tinha entrevistado bombeiro, lá tem tudo, bombeiro, polícia militar. Mas assim, o exército, por incrível que pareça, foi o mais acessível, que abriu todas as portas pra gente filmar, autorizou tudo, não tinha problema nenhum de gravar dentro E eu achava legal essa coisa da missão. Achava legal dizer assim, não, a gente tem uma missão, e a nossa missão, aí fala naquele linguajar todo lá do militar, vamos se deslocar, o batalhão, não sei o que, enfim. E assim, eu sei que não pega bem que eu vou falar em festival de cinema, porque todo mundo fala que a sua influência é do Apichatpong, a sua influência é, sei lá, do Oriente, mas eu, quando eles perguntaram qual a influência desse filme, eu falava a sequência inicial do Resgate do Soldado Ryan. Então essa pra mim era a referência de guerra, de filme de guerra, que era foi filmado em continuidade, como eu falei, né, e tudo muito obturador alto, enfim. Mas era um pouco isso, assim, eu achava que era curioso um exército sair por uma missão que era uma procissão religiosa. Eu achava essa contradição interessante. É isso. Bom, muito obrigado a todos. Queria realmente agradecer pelos primeiros dias de debate, foi uma delícia. Amanhã a gente tem mais. Bom dia a todos.